Fala rapaziada, Fábio Abreu na área e esse é o seu Mundo Grappling construindo uma comunidade. E hoje estou aqui para um episódio muito especial, o episódio de número 7. Quem entende sabe, tá? Então é muito especial esse episódio. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Mundo Grappling, tá? Só procurar lá no YouTube, @Mundo Grappling. Se inscreve no canal, deixa teu comentário nos vídeos, deixa teu like, ajuda a melhorar o engajamento do canal, assim a gente vai se estimular a trazer mais conteúdos para vocês. Entra também na nossa página no Instagram, curte lá, segue, comenta, recomenda para quem você acha que é válido o conteúdo e ajuda a gente a crescer também no Instagram, beleza? E hoje eu estou aqui mais uma vez com a Brasil Combat. Tá bom assim, Boca Prática? Brasil Combat aqui, ó, patrocinando mais uma vez a gente neste episódio especial, onde eu tenho a honra de receber a Mauri Guimarães, líder da Half Grace aqui em Portugal. Mauri. Obrigadão, querido. É enorme estar aqui com vocês. É uma oportunidade realmente sem igual, né? Então a ideia, quando você falou episódio número 7, para mim foi fantástico. Por quê? Quando você fala de templário, me remete sempre à guerra, a um poder maior. E o 7 traz isso, a questão da ligação com algo maior. Isso é muito bacana, eu acho que isso aí realmente me trouxe na hora certa. É legal, né? É muito bacana. Ô Mauri, e para ficar mais interessante, nós vamos ter um evento dia 27, Guerreiro Templário. Joga pra mim na tela aí, Boca Prática. Ó, já não jogou, tá vendo, Mauri? Por que o nome do rapaz é esse? Cadê meu evento, Poca? Aí, ó, dia 27, Mauri. Show. Eventinho aí com o Open, valendo uma grana também pra galera. Começa a partir das 10 horas com as crianças. Boca Prática, qual que é a resenha do evento? O evento é agora dia 27, próximo sábado. Pessoal, as inscrições vão até quinta-feira, ok? E lembrando que tem um desafio templário, que tá valendo uma graninha. Então entra lá nos Multicomp, vai lá no edital, vê as regras, como é que funciona. E não esquece, até quinta-feira tá as inscrições abertas. Okay? É isso aí, rapaziada. Então até quinta-feira não perca a oportunidade de participar do Guerreiro Templário aqui na cidade de Tomar, cidade histórica. De quebra já conhece a cidade com uma atmosfera maravilhosa. É isso aí, Mauri. Tudo bem, cara? Muito obrigado por ter vindo, ter se deslocado até aqui. Professor, conta pra nós um pouco do começo da tua trajetória no jiu-jitsu, pra galera que não te conhece. A minha trajetória no jiu-jitsu, ela é muito ligada à minha vida pessoal, né? Então, assim, meu pai foi militar, viajou muito lá no Brasil e, diante disso, eu era muito novinho. Então, trabalhei em algumas escolas, estudei em algumas escolas, então mudava de escola o tempo inteiro e sofria muito o que a gente chama hoje em dia de bullying, né? Naquela época era outro nome, né? Era outro nome, era outro nome, sim. E a gente reagia de uma forma um pouquinho diferente. Então eu era muito novo, eu e meu irmão, então meu pai resolveu pegar um professor. Eu ia brincar com os carrinhos, eu morei numa cidade chamada Itajubá, uma cidade de Minas Gerais, no interior de Minas. Meu pai foi trabalhar nessa época numa fábrica lá de armas, enfim. E nessa ocasião eles tomavam os carrinhos, batiam. Não eram meninos mais velhos, mas eram meninos muito mais espertos que a gente. Claro. E a gente sempre criado lá com educação, né? Meu pai era muito rígido, minha mãe também com relação ao estudo e tal. E eu era muito pequenininho ainda, tinha 6, meu irmão 8 anos de idade. E uma vez eu cheguei em casa, eu e ele chorando, e sem os carrinhos, e meu pai fez a gente voltar lá e reagir. E depois disso ele contratou, um tempo depois ele contratou, eu morava numa casa grande, ele botou um dojo lá em casa e contratou um professor de judô para dar aula de defesa pessoal pra gente. E muito pequeno, eu fui fazendo lá a defesa pessoal, me livrando, e aí a gente começou a se livrar dessas situações mais pesadas na rua. E com isso a gente começou a aprender realmente a se defender. E aí um tempo depois a gente voltou para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui estudar numa escola onde na realidade era uma escola que tinha universidade, enfim, que era Gama Filho, que tinha uma série de coisas. E eu nadei na Gama Filho, então passei a fazer a natação na Gama Filho e fazer judô.
E isso me ajudou muito, porque eu tive professores maravilhosos lá na época, a época do Sansão e do De Luca, quer dizer, professores bem antigos. Inclusive o filho do De Luca, o Leopoldinho, foi meu amigo nessa época e foi meu amigo depois na universidade, que eu estudei na PUC, e a gente se encontrou depois, muitos anos depois. Isso me ajudou muito, porque eu aprendi a me defender. E eu acho que quando a gente aprende a se defender, a gente se fortalece interiormente. E com isso a gente aprende a lidar com o mundo, aprende a lidar com as dificuldades da vida. Então eu acho que o maior conceito e a maior ajuda que meu pai nessa época deu pra gente foi mostrar pra gente um caminho que é um caminho de luta, mas é um caminho da vida. Isso aí é o que eu tento passar no meu dia a dia lá, enfim, como professor. Isso foi muito bom, porque a partir daí eu progredi na natação, então eu viajei muito nadando pela faculdade, lá pela escola, né, pela Gama Filho, e a gente competia muito e tal. Depois eu continuei nadando, nadei no Botafogo, Flamengo, fui para Bahia, enfim. Eu nadei durante muito tempo e nunca larguei de mão a luta. E meu pai queria que eu fizesse pelo menos 2 vezes por semana ao meu judozinho e tal. E isso ajudou a ter uma base. E muitos anos depois, quando eu mudei, por exemplo, fui morar em Salvador. Aí em Salvador já trabalhei outras coisas, tive a oportunidade de brincar um pouquinho mais em pé, né? Então a minha defesa pessoal já foi se aproximando de um pouquinho da trocação. E quando eu voltei para o Rio, eu fui conviver com algumas pessoas, eu convivi muito perto com algumas pessoas, como é o caso do Ralph, do Danielzinho Grace, do Gordo. A gente morava muito perto, todo mundo morando perto e convivendo o tempo inteiro. E aí a gente tinha as brincadeiras em casa, brincadeiras na praia, e brincava de porrada na praia com um, com o outro. Existiam as questões também de algumas brigas. Naquela época era diferente, né? Era uma época um pouquinho mais romântica, né? Então o cara brigava, daqui a pouco estava bem contigo. Ou seja, se resolvia ali. Se resolvia. Não tinha essa que hoje em dia você vê muita gente tá chateado um com o outro, deleta do Instagram. Isso o que você tem é que resolver o teu problema, né? Você tem que chegar para as pessoas e conversar olho no olho e ajustar o que precisar ser ajustado, né? Porque desentendimentos todos têm, mas a gente precisa chegar num ponto comum, essa é a ideia. Claro. Né? E a luta faz muito isso pela gente, né? O jiu-jitsu faz muito isso pela gente. Faz muito. E aí eu comecei a treinar com um cara chamado Jorge Pereira. E o Jorge, assim, ele é pouca coisa mais velho que eu, mas é da mesma geração. E foi muito bom, porque o Jorge ele trouxe para a minha vida um conceito um pouquinho diferente, mais técnico de defesa pessoal e de algumas coisas muito boas. E o legal dali é que lá na Barra, o que a gente fazia? Um treinava na época era Barra Grace, depois eu até passei por lá também. Um treinava na Barra Grace, outro treinava Jorge Pereira, cada um treinava num lugar, mas de vez em quando se encontrava na casa de um, ou no prédio do outro, até na praia, para fazer uma brincadeira, e estava o tempo inteiro ligado a isso. Por quê? O jiu-jitsu, na realidade, é uma filosofia de vida. Tanto é que quando eu utilizo lá para fazer as graduações e tal, o lado comportamental, para mim, é fundamental. Por quê? Não adianta só você botar uma faixa na cintura. A faixa não é só uma faixa para você ter no teu kimono, é algo para a tua alma, aquilo muda. Então toda vez que eu consigo fazer alguma mudança em alguém, ajudar alguém, principalmente quando são pessoas mais jovens, isso ajuda muito. Por quê? Porque eu digo que eu toco a alma daquela pessoa. Quando você toca a alma dela, você começa a ter um ajuste maior diante da realidade de vida dela, né? Claro. Então leva ela mais para o estudo, leva ela mais para alguns conceitos que são conceitos que vão fazer a nossa sociedade melhor, né? Eu costumo dizer que a minha vinda para cá, para Portugal, ali onde eu estou inserido, em Matosinhos, eu estou inserido num local onde eu quero que a sociedade seja melhor. Não adianta só mostrar uma técnica, uma pega de mão, uma queda, uma trocação, não adianta. O mais importante disso tudo é você conseguir fazer com que as pessoas mudem diante do mundo e façam com que a sociedade seja melhor. E esse é o conceito que a gente tem lá na Ralph Grace e a responsabilidade que o mestre Ralph me deu, expandir aqui na Europa dessa forma, de uma forma bem direcionada, com bastante base. Um propósito, eu diria, né? Um propósito. Professor, mas na época que... o teu pai...
Ou seja, o primeiro contato com a arte marcial foi com o judô. Foi com o judô. Certo? Mas como que teu pai teve esse start? Pô, o moleque tá com problema na escola, eu vou colocar no judô. Por quê? Ele já tinha um contato com o judô, sabe? O meu pai ele não tinha contato tecnicamente com luta. Mas meu pai ele foi um cara que teve uma condição boa de vida com o pai dele, enfim. Mas era um cara que tinha muita briga quando novo, brigou muito em rua, essas coisas. Então ele era muito safo. Muito experimentado já, né? Muito, muito. Ele mostrava pra gente algumas brincadeiras. Ele brincava de briga com a gente sempre, quando a gente era muito criança. Jogava chinelo pro alto pra se assustar. Que é mais ou menos o que a gente faz brincando na entrada do Morotegari, na entrada da Baiana, né? Sim. Se levanta, às vezes bate palma pra você ensinar a cultura de despistar o cara pra você ir nas pernas. Então, todo esse tipo de coisa, apesar dele não ter esse fundamento técnico, ele brincava sempre com a gente desde muito criança. E assim a gente foi fazendo. Por exemplo, eu tenho o meu irmão não faz jiu-jitsu. Fez um pouquinho de boxe, treinou um pouquinho lá com ruas também. Mas ele não gosta de luta. Mas ele faz, ele se manteve, ele tem uma noção boa. Mas ele não se dedicou a isso. Já eu tenho um sobrinho, filho dele, que é faixa preta até lá do Gordo também, e que a gente brincava desde que ele nasceu. Então, assim, são conceitos que você começa. Por exemplo, hoje eu tenho um sobrinho, que na realidade é um sobrinho emprestado, né? É o filho do irmão da minha mulher, que eu brinco, sempre quando eu estou brincando com ele, as pessoas não percebem muito. Mas eu brinco, por exemplo, ele está sentadinho, eu vou movimentando o pezinho dele, fazendo um pouquinho de um trabalho de movimentação das pernas e tal, para que a criança comece a se conectar com a movimentação de corpo. Então, lá na frente, se ele um dia quiser fazer uma luta, por exemplo, ele vai ter um retorno muito grande, porque a mente está sempre ligada ao teu corpo, não tem jeito. O tempo inteiro a gente está com essa ligação. E o jiu-jitsu traz muito isso pra gente. Eu digo que lá no dojo, a gente é o local onde a alma, o corpo e a mente se encontram. Claro. Fazem a conexão para a gente fazer todo o desenvolvimento pessoal do aluno. Esse trabalho aí, no caso com a criança, você já vai preparando a coordenação motora exatamente, dela, né? Você já vai introduzindo essa parte, então a questão da memória celular e entra em ação se um dia ele voltar. Perfeito, exatamente. A memória celular dele já vai estar bem ativada, né? Exatamente. Mas então, o professor começa então no jiu-jitsu já na fase adulta, então? Jiu-jitsu, competição, sim, um pouquinho antes da fase mas adulta. Quando o professor sai do judô e vai pro... Eu fui na brincadeira primeiro. Então, assim, a primeira parte da minha vida com jiu-jitsu foi brincando. Então, eu não tinha 18 anos ainda, foi um pouco antes de eu entrar na faculdade. Mas já no Rio? Já no Rio. E eu comecei a fazer brincando em casa de outro e tal, até que um amigão meu, que é como se fosse um irmão, que são as coincidências da vida, né? Eu morei em Salvador. Quando eu morei eu era muito garotinho e eu era muito amigo de uma família, eu tinha uns amigos que eram vários irmãos e tal. E uma vez, quando eu voltei para o Rio, eu estava andando no centro da cidade com meu pai, resolvendo algum problema, alguma coisa, e passei por um deles. Eu falei, você está aqui, cara? E conversamos. Na época não existia celular, e a gente pegou o endereço um do outro e o telefone fixo. Eu não me liguei no endereço dele, mas peguei o telefone fixo. Eu sempre saí muito cedo de casa e voltei tarde por conta dos meus afazeres do dia a dia, né? Ou seja, desde pequeno a gente estudava muito, então saía com os pais e tal, voltava muito tarde. Aí esse meu amigo, eu cheguei em casa no fim de semana, liguei para ele, opa, tudo bem, onde é que você está morando? Ele morava no mesmo condomínio, 2 casas depois, e eu não encontrava com ele. E aí depois a gente foi se ligando. Então, por exemplo, lá no Jorge Pereira a gente começou juntos. Ele treinava boxe lá no Marco Ruas, na época do meu irmão também. Uhum. E a gente começou a fazer o jiu-jitsu junto, lá no Jorge, que era pertinho de casa. Foi quando o Jorge começou a dar aula lá em Nova Ipanema ainda. Né? E até hoje eu tenho uma ligação muito forte com ele. Esses dias ele está nos Estados Unidos, está dando aula naquela MMA Masters, e, enfim, e tá bem lá, tá feliz.
E a gente se encontrou lá, foi o retorno daquela energia toda de luta, voltou de novo. Claro. E aí a gente a gente andava muito junto, ele era muito amigo do que eu te falei, do Pitoco, do Ralph, de todo mundo. A gente Galera, todo no entorno ali. Todo o entorno, todo mundo. Dentro do meu condomínio, a maioria fazia jiu-jitsu. Quase todo mundo. E o Jorge Pereira, qual que é a linhagem dele? Como é que de onde que ele O foi? Jorge era aluno do Rickson, aluno direto do Rickson. Era um dos 4 lá do Rickson, tá falando. Isso. O Rickson ele tinha uns alunos muito bons, que eram o Marcelo Machado, o Arthur Cartier, e o Jorge Pereira e o Marcelo Bering. Falecido Marcelo Bering, que era um cara fabuloso. Eu sempre gostei muito dele. Eu gosto muito do irmão dele, do Silvio Bering também, que é um cara que tecnicamente é um ponto fora da curva, é um professor excelente também. Eu tive a oportunidade de ter contato com muita gente boa que trouxe para minha vida muito ensinamento, né? Na época que meu sobrinho, esse filho do meu irmão com a faixa preta, começou a treinar, eu levei ele para treinar com o Soca. Soca hoje dá aula nos Estados Unidos, que é um cara muito bom, e fiquei treinando com o Soca nessa época também, que ainda era Barra Gracie, mas já era no Recreio. Tinha um polozinho lá no Recreio e a gente treinava lá. E eu treinei com muitos amigos e levei ele lá, inclusive um dos braços direitos do Soca, o Paulo de Tarso, que era também lá da Gracie Barra, começou a fazer jiu-jitsu por minha causa, e desse do Ricardo Passo, que era esse meu amigo da Bahia também, que a gente levou ele para fazer e hoje ele é um expoente muito grande, é um cara muito bom de jiu-jitsu e é uma pessoa fabulosa. Então assim, a gente conseguiu fazer amigos, por exemplo, os responsáveis pela Infight hoje, que é o Rogerinho, o Paulinho, também foram pessoas dessa época, pessoas que a gente tinha uma ligação muito forte, né? Então todo mundo se encontrava em praia, se encontrava nas festas. O Pitoco começou a dar aula para eles dentro da casa do Paulinho, uma casa que tinha lá perto também da casa da gente. Então é um lugar onde a gente ia de vez em quando. Então a união dessas pessoas, ela continua. Esses dias eu postei uma foto antiga com eles, e assim, trouxe para uma energia muito mais forte. Essas pessoas, a cada momento, mesmo distante, eu fico anos sem vê-los, mas cada momento que a gente tem um contato, parece que dá parece que nunca teve distante, né? Nunca teve distante, traz uma energia muito maior para o nosso dia a dia. E daí o professor recebeu a faixa preta ficou lá até a faixa preta, ou como é que foi? Não. Na realidade, eu passei por vários professores, né? E fui aluno do Jorge Pereira, como eu te falei, fui aluno do Soca, fui aluno, treinei um bocado lá inclusive a filha dele, na escola do Roker, mas na realidade no centro da cidade, porque eu trabalhava, na realidade eu tenho uma formação em engenharia. Uhum. Então, em paralelo, eu sempre trabalhei em engenharia, mas sempre curti o jiu-jitsu o tempo inteiro e dava aula de jiu-jitsu. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu como faixa roxa. Eu tinha uma faixa de instrutor e ajudava um professor de uma escola na Tijuca a dar aula. E fiquei muitos anos lá nessa escola, a quem eu devo muita coisa tecnicamente também, que é o Marcelo Ferreira. E passei por várias escolas assim. Mas a minha ligação forte sempre foi a mesma, foi dos meus amigos. É como se eu estivesse na mesma família o tempo inteiro, e todos esses professores são ligados de alguma forma à mesma célula. Imagina o seguinte, por exemplo, o Ralph, que era filho do seu Robson, que é neto do seu Carlos. O Roker nem se fala, né? Porque o Roker inclusive a Hannah, filha do Roker, até treina conosco aqui, que ela veio fazer o mestrado, acabou e tal, e treina com a gente aqui. O Soca era aluno lá do Carlinhos, o Jorge Pereira do Rickson. O Marcelo era aluno do Mansur, do seu Chico Mansur, que para mim é um cara sem igual. Tanto de cuidados com alimentação, de saúde, que eu tive essa oportunidade de ter um pouco de contato com ele e perceber esse tipo de coisa, que às vezes ele marcava para almoçar com ele, eu, Marcelo e tal, e eu tinha
tive essa oportunidade de ter esse contato com ele, que era aluno direto do seu Hélio. Então, no fundo, os conceitos básicos do jiu-jitsu, que eu costumo dizer lá na escola é o seguinte, o jiu-jitsu ele parte sempre da defesa pessoal, sempre. E é a defesa pessoal que vai fortalecer o teu interior para você administrar o teu exterior de uma forma mais sólida. Então é exatamente dessa forma. E quando você pega essas pessoas, por exemplo, o Ralph brincava junto com o Ryan dentro do meu condomínio. Então são contatos eternos. Então o Ralph estava há quase 30 anos agora lá nos Estados Unidos, eu tive... já passou um ano agora, é engraçado, passa tão rápido. Na casa dele agora, eu fiquei com ele lá uns dias e tal, acompanhei ele em alguns seminários e tal. Então o Ralph, para mim, é um irmão de alma, é uma pessoa assim, eu acho que pouca gente não, quem conhece bem o Ralph tem uma noção da pessoa fabulosa que ele é, um cara fora do comum. É um cara que ajuda todo mundo, o Ryan também era. Então algumas pessoas falavam para mim assim, algumas coisas sobre o Ryan e esquece. Porque para mim ele é um cara extremamente autêntico. Ele é um cara direto, autêntico, sincero, muito puro. Tanto é que quando ele voltou, por exemplo, do Pride e tal, das lutas, aonde ele ganhava dinheiro, ele ajudava os outros. Então, e o Ralph é exatamente a mesma coisa. Está sempre ajudando todo mundo, o Renzo. Então é uma família... que o Daniel Grace para mim eu falei para ele agora a última vez que eu estive lá que a gente não se via há muitos anos, falei, cara, você é a mesma coisa. Ele falou, não, eu mudei muito. Eu falei, não mudou nada, cara, teu sorriso, a energia do teu sorriso é a mesma sempre, é um doce de pessoa. São máquinas treinando, mas são pessoas de um coração sem tamanho, cabe todo mundo, todo mundo ele ajuda. Então o teu núcleo, digamos assim, o núcleo dessa galera do condomínio aí, dessa vizinhança permaneceu, né? O professor treinou com várias pessoas, mas o teu dojo principal era ali, né? Continua até hoje. E na época, como é que eram as competições nessa época, professor? Quando que o professor começa a competir? Eu comecei a competir, na realidade eu visitava algumas competições, né? Porque eu faço jiu-jitsu há muitos anos. Então, na época você tinha uma competição lá na Funabem, aí depois começaram a vir outras competições, como foi o caso do Atlântico Sul, que era dentro de um condomínio lá da Barra. Competi muito no Atlântico Sul, eu tenho medalhas lá até lá na escola, que era dessa época do Atlântico Sul, acho que é 87, acho que é por aí. Depois teve, nessa mesma ocasião, a gente tinha competições no Monte Líbano, competições em Niterói, não tinha a formatação que se tem hoje em dia de uma federação mais forte, nada disso. E aí depois começaram a surgir mais as confederações ficaram mais fortes, né? Criaram a federação, depois foram criando as outras e a confederação e o jiu-jitsu foi se organizando. E o jiu-jitsu hoje é uma também oportunidade de trabalho para as pessoas. É o que eu te falo, eu costumo dizer muito para as pessoas, principalmente para os meus alunos, o seguinte: faça com amor o que tem que ser feito para um dia você fazer o que ama. E o meu caso é exatamente assim, né? Eu fui gestor de empresas, é o que eu te falei, eu sou engenheiro, fiz MBA, enfim, eu tenho uma formação acadêmica boa, mas independente dessa formação, eu tive a oportunidade de galgar uma construção de uma profissão dentro do jiu-jitsu. Isso para mim é difícil, porque quando você é lutador, quando você gosta de competição, hoje eu saio de um campeonato, por exemplo, a gente vai estar nesse dia 27, eu com certeza no dia seguinte eu vou estar cheio de dor como se eu tivesse lutado, porque eu vou me contorcendo como se eu estivesse lá dentro da luta com o meu aluno, eu vou dando orientação de longe e vou ficando tortinho, igualzinho a ele. Se ele precisar sair do braço, fazer um giro, eu estou quase que saindo do braço. Então é complicado, mas é uma virada de chave que esses dias eu estava conversando com um amigo meu que dá aula nos Estados Unidos, que também é dessa época, o Regis e tal, que é uma outra pessoa que eu pego muita orientação, né? Que o Regis é um cara
que também tem uma formação, advogado e tal, um cara inteligente, bem inteligente, é o responsável pela Ralph Grace na Flórida. E sempre que eu posso, estou conversando com ele, porque é um cara que tem uma cabeça, assim como o Ralph, tem uma cabeça muito boa. Então, quando a gente busca informação dessas pessoas, não só informações técnicas, mas informação sobre vida, sobre como é que lida com algumas coisas, a gente muda muita coisa. Então eu tenho conversado muito com ele, e a virada de chave que eu fiz, por exemplo, para ser professor é muito diferente de tudo. Porque quando você entende que você precisa ser professor, você passa a ser um orientador. Porque dar aula é muito fácil, o cara chegar lá no YouTube, olhar uma posição mirabolante, ouvir alguma coisa, fazer alguma coisa que as pessoas olhem e achem bonito, isso é muito legal. Só que nem sempre isso aí, nem sempre não, nunca é a base de tudo. A base de tudo é você fazer pessoas melhores, você melhorar a sociedade que você está inserido. Por exemplo, se você perceber, aqui a gente está num local onde você tem a cultura dos templários, tudo que eles implantaram aqui, a época das guerras e tal, esse troço todo. Mas a base partiu de uma religiosidade até uma construção de algo melhor, defendendo o país, enfim, tem aí, não vou entrar nesses detalhes porque tem várias discussões. No jiu-jitsu é a mesma coisa, nós somos verdadeiros guerreiros. O Jorge falava uma coisa para mim e que é muito interessante, que eu escutava do Rickson: o guerreiro tem que estar preparado para lutar a qualquer momento. Por que a família Gracie criou, por exemplo, a dieta Gracie? E muita gente, eu, por exemplo, eu não gosto de carne vermelha, mas eu tenho um equilíbrio de alimentação um pouquinho diferente, né? E a dieta Gracie, ela é muita coisa, ela não te impede de comer carne, não. Mas ela tem conceitos de não misturar alimentos, de misturar os alimentos de uma forma mais coerente, mais equilibrada. E aquilo é importante para quê? Para a tua saúde. E a primeira coisa que a gente tem que procurar quando procura algum lugar para treinar alguma coisa é estar preocupado com a tua saúde. E a dieta Gracie faz isso. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram uma pesquisa enorme? Por que o Dr. Valente ajudou eles a buscar isso? Enfim, por isso. Porque você tem que estar preparado. Não dá para o cara te procurar, bater na tua porta e falar assim: ô meu irmão, vem cá, vamos lutar agora. Você fala: não, estou com dor de barriga. Não tem como. Então você tem que estar preparado, o tempo inteiro você tem que estar preparado. O Rickson já, naquele livro do Rickson lá, que ele lançou, o Breathe. O Respire? Ele fala sobre isso aí. Ele fala que o tempo inteiro ele estava pronto, dessa cultura de estar sempre pronto pro combate, né? O Rickson para mim é um fenômeno, tá? O Rickson para mim eu tive a oportunidade de ver o Rickson treinando, tive a oportunidade de ver o Rickson competindo. E assim, às vezes ficava eu e esses amigos que eu tô te falando, a gente ia ver. Teve uma época que eles se encontravam, eles que eu digo, o Rickson e mais uma galera que para mim nessa época já era velha guarda, eles se encontravam para treinar. Ver o cara treinando era um negócio assim. Hoje é claro que eu entendo muito mais algumas coisas que ele fazia e tal, mas é um cara sem igual, é um samurai. Para mim é um samurai. No Japão ele era considerado um samurai moderno, né? Da era moderna, né? Ô professor, e nessa época, continuando pegando o gancho aí dessa época, falando de competição, os campeonatos nessa época aí, o professor falou que disputou bastante campeonato, mas hoje, os campeonatos daquela época, claro que a gente mudou muita coisa, né? O professor teve a questão das federações que vieram, CBJJ, etc. Mas nessa época, como que a galera, por exemplo, o professor não vivia só de jiu-jitsu nessa época, o professor era engenheiro, isso, né? Como é que era a dedicação, assim, a mentalidade para treinar, para campeonato? Dava aula já? Como é que o professor ministrava o tempo dele nessa época? Foi bom você falar isso, que é uma coisa que hoje me assusta. Eu sempre conto para meus alunos o seguinte, por exemplo, quando eu nadei no Flamengo, eu nadei ao lado de pessoas, na própria raia, pessoas que foram para a Olimpíada, por exemplo. Então, assim, o detalhe de ir para uma Olimpíada ou não
depende muito da dedicação de cada um também. As pessoas, fulano tem o dom. Não se preocupe com o dom, se preocupe em o quanto você se dedica ao que você faz. Eu tive uma fase na minha vida que eu estudava, trabalhava e treinava jiu-jitsu 2 vezes. Mas eu acordava cedo para fazer isso. Teve uma época que eu dava aula de jiu-jitsu, às vezes eu revezava entre nadar e pegar onda antes de dar aula. E minha aula era às 7 horas da manhã. Então, 6 horas, ou eu estava caindo dentro d'água para dar uma remadinha e fazer um surf, ou eu estava nadando. E isso trazia para a minha vida também um composto diferente. O jiu-jitsu e o surf, eles têm uma coisa muito parecida, que é a essência, né? A essência de se buscar algo interior teu, algo que está lá escondido, que você vai soltar. E isso é muito importante. Então, quando você fala de dedicação, a dedicação depende de cada um. Então, como é que eu hoje tenho alguns alunos que não conseguem dividir o seu tempo. Só que a divisão do tempo também se você estuda bastante e se dedica ao estudo, você não vai precisar em cima da hora ter que faltar porque tem prova. Então, como é que você pegar um nadador americano, por exemplo, um lutador americano, que o cara, a base dele é a universidade dele. E isso lá no Brasil a gente viu, eu vi muito de perto na época, por exemplo, da Gama Filho, que tinha uma estrutura parecida com essas estruturas das universidades americanas. Então, como é que você precisa fazer parte de uma equipe de uma universidade americana? Para isso, você precisa manter as suas notas, ou seja, você precisa estudar. Se não é um profissional, o lutador profissional largou tudo. Não largou tudo. Ele, em paralelo, ele continua estudando e, além disso, além dele estar estudando, ele se dedica de corpo e alma ao esporte. Como que ele consegue isso? Então, eu acho que todo mundo consegue, desde que você saiba dividir o seu tempo. Eu fiz uma formação, aí eu estudei algumas outras coisas, eu fiz uma formação em psicanálise, por exemplo, fiz uma formação em coaching. E o que isso trouxe para mim? Enxergar algumas coisas. Por exemplo, produtividade. Como é que você divide a tua vida em termos de produtividade? Se você é um cara produtivo ou não é produtivo. Existem afazeres da sua vida que são produtivos e outros não. Outros são apenas operacionais. Essa divisão é o seguinte, se você é um cara produtivo, as atividades que você está fazendo estão te levando ao que você quer, estão te levando à tua meta. Como é que eu vejo isso? E tem algumas coisas que são operacionais e são dispensáveis, outras são obrigatórias. Eu preciso pagar a conta, porque senão o meu aluguel não vai ficar. Eu preciso pagar a conta de luz, então eu preciso sair ao banco, pagar a conta de luz, tudo. Então nada disso é dispensável. Eu vou ver um filme na televisão, aí eu vou ver um filme do Love Story, não sei o quê. O que aquele filme está trazendo para mim? Eu sou um cara que eu luto, eu treino e eu quero um dia morar no exterior, por exemplo, dar aula no exterior, dar aula nos Estados Unidos ou Inglaterra, seja lá o que for. O que você faz? Põe a legenda do teu filme em inglês, treina um pouquinho o teu inglês, você vai estar vendo um filme que vai estar te divertindo, é uma coisa que está nessa parte de diversão, mas você consegue acoplar ele à questão da produtividade, porque ele está te levando à tua meta. Então, essa é uma divisão de tempo que é muito importante. Então, quando a gente faz essa virada de chave para professor e deixa de ser aluno, a gente precisa trazer para a vida da gente as experiências que a gente teve enquanto professor, enquanto aluno, mas enxergar a vida dos alunos, como é que você pode ajudar para eles chegarem onde eles querem. Então, o dividir o tempo que eu fazia na época era uma divisão de tempo que é fundamental para todo mundo. Você tem que ter a hora para... Por exemplo, se pegar o jiu-jitsu, tem um horário para você fazer as movimentações do teu drill, por exemplo, só por conta da repetição. Eu costumo dizer assim, você quer ter habilidade em alguma coisa, tenha conhecimento, melhores práticas e repetição. Isso eu digo para todo mundo, inclusive isso embasa até nos conceitos que eu distribuo de graduação, onde entra comportamental, uma série de coisas. Então isso aí é fundamental para o cara. Se o cara não souber dividir o tempo dele, não adianta. Então às vezes o cara entra lá no YouTube e vê o cara falando lá, o cara é o coach de, sei lá, de não sei o quê. O que o cara estudou para estar ali?
Eu tive algumas oportunidades muito boas, que eu trabalhei numa empresa e que eu fui... eu tive um nível bom dentro da empresa. Então, fui gestor de 900 pessoas no Brasil inteiro, enfim. Imagina uma responsabilidade dessa e eu tendo outras responsabilidades diante de uma situação que eu amo muito. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava essas situações de gestão para enxergar o que seria uma gestão de uma luta, por exemplo. Uma coisa está interligada a outra o tempo inteiro. Nada que você faz na vida, você joga de lado se você souber aproveitar e souber o que você quer. Né? Você tem que saber para onde você quer ir e qual o caminho que você quer seguir. Isso é muito legal. Agora falando da parte, por exemplo, eu vejo o professor citou bastante vezes a parte filosófica. Para muita gente, hoje em dia o pessoal tem aquelas discussões na internet por causa de algum comportamento de algum lutador, de algum Sim. atleta, ou de algum praticante da arte marcial, do jiu-jitsu diretamente. E uma vez eu vi o Gordon Ryan dizer que o pessoal tava cobrando dele, inclusive quando aquela cena que ele deu o tapa na cara do Galvão, sabe a questão? Esse cara não respeita a arte marcial, não respeita a filosofia, né? E ele falou assim, vocês falam em filosofia, naquela época a filosofia dos gregos era sair na porrada na rua, arrumar uma briga na rua e sair na porrada. Eu vejo que o professor já tem essa ideia, esse conceito dessa filosofia, desse estilo de vida do jiu-jitsu daquela época. Pois é. Explica isso pra gente, como é que naquela época, tendo essa questão das pessoas, das brigas que existiam, que a gente sabe que, né, era até uma forma de resolver muitas coisas, mas onde que a parte filosófica, o estilo de vida entra? Isso é muito simples. Outro dia eu vi até um podcast do próprio Ralph, do meu mestre, falando o seguinte, ele não briga com um cara que não sabe brigar e nem vai procurar briga com ninguém. Então, assim, se você vem meter no dedo na minha cara e você é um grande lutador, significa que você sabe o que você está fazendo, tem consciência disso e você está preparado para se defender. Aquilo que eu te disse, o guerreiro tem que estar preparado para lutar a qualquer momento. Então, existem alguns conceitos que se perderam no caminho, e eu não vou falar de questões religiosas aqui nem nada, mas são conceitos que as pessoas se afastaram, por exemplo, de Deus. Deus não existe, Deus não sei o quê. Mas tem conceitos que são conceitos que podem ser resumidos numa palavra: respeito. Se eu respeitar o próximo, eu não entro no teu espaço. Como é que é o basicão da defesa pessoal? Eu meço a distância com jab, com minha perna, pisão, e vou medindo a distância. Se você entrar no meu raio de ação, eu te pego. Mas pode tomar um cruzado, mas eu vou te pegar. Eu vou te pegar e levar para o meu espaço, levar para o que eu quero. Eu preciso te controlar. Jiu-jitsu é controle, é domínio. É aquilo que eu estava falando. Quando você fala em gestão, você fala de, por exemplo, gestão de empresa, você fala na avaliação, no controle, na medição e no controle, e depois na gestão. Então você imagina o seguinte: eu avalio o espaço dentro da defesa pessoal, avalio o espaço que eu estou, a partir desse momento da avaliação, eu meço a distância, que é essa história que eu te falei, pisão, jab, para eu sentir a distância. O cara entrou no meu raio de ação, eu tenho que controlar ele. Se for o caso, eu dou uma queda e, enfim, me posiciono para imobilizar ele. Uma finalização não deixa de ser uma imobilização. Se eu pegar o braço do cara, eu tenho que avisar ele: cara, não se mexe não, senão você vai se machucar. Então, assim, esses conceitos filosóficos e conceitos, como eu estou te falando, dá para usar até numa gestão de empresas. Por isso que quando a gente faz uma palestra para dentro de uma empresa, a gente consegue usar os conceitos, por exemplo, basicões do jiu-jitsu, para mostrar para as pessoas que aquilo ali é uma gestão de uma luta, é feita dessa forma. Esses conceitos filosóficos sempre existiram. Eu não vou brigar com você porque você xingou minha mãe. O cara xingou minha mãe não é nada daquilo que ele está falando mesmo, então tá tudo certo. Quem é esse cara que está me provocando? É um qualquer. Por que eu vou, se eu quero me testar? Teve uma época que começaram a criar os pit boys e não sei o quê, que os meninos treinavam 1 ano, 2 anos, ficavam enormes, fortes e aprendiam alguma coisa de jiu-jitsu. Eles não eram bons de jiu-jitsu, normalmente eram alunos medíocres. Aí o cara chegava e queria bater nos outros na noite. Por que eu vou fazer isso se eu não estou me defendendo? Eu estou provocando alguma coisa para eu mostrar? Não. Antigamente existiam os desafios
Então o cara chegava e te desafiava, mas você era um cara que ele sabia que ele ia ter uma dificuldade tremenda para lutar contigo. Então eu me preparava para lutar contigo, é diferente. Eu não vou buscar uma briga na rua, não vou, mas eu tenho que fazer o cara parar. O bullying, ele hoje existe muito também porque as pessoas passaram a usar outros subterfúgios para impedir que isso aconteça. Reclama com a diretoria, não estou dizendo que está errado fazer essas reclamações, mas eu estou dizendo que a criança tem que aprender a parar a outra. Tem que aprender a dizer para a outra assim, não vem não, cara, aqui não é para você. Se você perceber a criança, isso a gente enquanto professor percebe, é a criança que sofre muito bullying, tem algum momento que ela já está olhando dentro do olho de forma diferente, ela já é outra pessoa. Esses dias um aluno virou para mim e falou assim, poxa, mas você é completamente diferente dentro do dojo, você é outra pessoa. Eu sou outra pessoa sim, porque existe um lobo mau e um lobo bom dentro de cada um de nós. Eu não vou botar meu lobo mau para cima de um cara que é um cordeiro, não tem sentido. Agora, eu preciso morder o outro lobo se o outro lobo vier me morder, mas eu tenho que falar para ele assim, não vem não que a gente vai se morder e não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar machucado, eu também. É que nem a cultura do soco. Pô, eu vou dar um socão no cara, eu vou machucar minha mão. É muito melhor finalizar o cara, pegar as coisas, botar o cara para dormir, acabou, eu controlo ele, acabou a confusão. É verdade, isso. É verdade. Esse aqui é o conceito. Não, entendi. Ô professor, vamos aproveitar aqui um pouquinho. Ô, Pouca Prática, tá por aí, meu filho? Não tô ouvindo sua voz hoje. Tô na área. Vamos mostrar a rede social do nosso convidado? Agora. Tá com tudo pronto aí? Vamos aqui divulgar o nosso campeonato, tá aí. Aí, professor. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro mostra o nosso convidado, a Mauri Guimarães, líder da Half Grace aqui em Portugal. Ali, ó. Quem quiser seguir, o essa é o pessoal, essa é o pessoal. Ó o mestrão aí, ó. Aqui é a gente basicamente lá no Ralph, lá na nossa matriz, lá na Califórnia, lá em São Francisco. Esse aqui? É aí. Eu tô aqui, ó, do lado daquela menina ali atrás. Tava sem barba ali. Tava sem barba. Normalmente quando eu viajo para os Estados Unidos eu tiro a minha barba. Porque para não perturbarem muito, enfim. Né? Ah, entendi. O mestre Robson ali. O mestre Robson. Era o patriarca da família. Quem que ficou no lugar dele? Pessoa sem igual. Quem que é o patriarca agora? Agora é o... esse que estava agora lá que viajou lá para... O Helson? O Helson. É o Helson. Agora é o Helson? Não, Helson não. Reison. Pô, legal. Aquele pessoal que organiza aqueles eventos lá nos Estados Unidos, que começaram com aqueles eventos que não valia pontos, só finalização, eu ouvi dizer que eram alunos da academia do Ralph. Metamores, né? Há muito tempo atrás. Ainda tem, eu acho. Porque o conceito daquele evento é totalmente o conceito das lutas dos Gracie no passado. Sem tempo, só finalização. Se você for olhar o UFC na época, a ideia do Ryan, por exemplo, era essa. Tanto é que o Royce entrou com um biotipo parecido com o do pai e lutou com pessoas enormes. Só que quando eu vou lutar com um cara muito maior, qual é a minha vantagem? É eu não ter tempo. Eu vou trabalhar ele, cansar ele e tentar finalizar ele. Vou cozinhar ele. Exatamente. Não, pois é, não, isso hoje já ficou mais complicado, né? E aí? Mas mostra o Instagram da Academia Pouca Prática, pra gente dar uma olhada. Aqui no meu Instagram, lá no final, lá embaixo, ó, no pessoal, tem uma coisa legal também, eu acho que, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Vander Braga, tá vendo? Esse está nos Estados Unidos. Foi um cara que fez final com o Joil, lutou com o Joil também. Ele era um cascudo dos vale-tudos. Esse aqui da ponta que está do meu lado é o Ricardo Passo, esse que eu te falei que está lá nos Estados Unidos agora, dando aula lá na MMA Master. Também é muito bom. E esse outro é aluno do Vander, que é um personal muito bom lá no Brasil também. E aqui é a Hannah, ó, são as netas do seu Hélio, tá vendo? Esse é o filho do Roker, ele esteve aqui conosco, ele que me deu o respiro, tá vendo? Eles me deram o respiro. A Hannah treina conosco, ali aqui na academia, aqui em Matosinhos. Eu sem barba, então provavelmente eu tinha voltado aos Estados Unidos, eu estava rindo, alguma coisa assim.
Ralph ali. É o Ralfão. Tá. Esse aluno aí é o Bernardo Pereira, né? É um aluno meu que é autista. Eu tenho alguns alunos autistas. É um menino fabuloso. Essa época aí, ele tá distante, eu estou dando aula online para ele, para que ele não parasse de jeito nenhum, e foi na época da pandemia. Ele não podia ter contato, então eu fiz à distância com ele. Uma série de coisas. E o professor tem muito aluno autista lá? Tenho sim. Tem alguns alunos autistas, tem um inteligentíssimo agora que entrou há pouco tempo e que aprende tudo muito bem. Tem uma foto lá embaixo que sou eu, acho que com... Esses são meus primeiros alunos aqui em Portugal. Esse é o Daniel, que ele hoje é quem me ajuda também nas aulas com crianças e tal, que é um fenômeno para isso. Não trabalho só com isso, mas é um cara que tem os conceitos muito fortes, pessoais, então ele pode ajudar. Aqui é a matriz lá, né, lá na São Francisco, é o vidro de entrada lá, essa foto eu acho que é antiga também. Aqui, esse aqui esse aqui é um cara que lá nos Estados Unidos ele é um cara de muito renome. Inclusive você vê as pessoas andando em São Francisco com camisa com o rosto dele e tal. Foi um dos primeiros alunos lá do Ralph na época e ajudou lá no início lá com o Ralph. Aqui é na Ryan Grace lá no Rio, ali aí é na Ryan Grace no Rio, só há bastante tempo também atrás, bem antes de eu vir para cá. Aqui é o Jorge Pereira com um boné, porque como eu fazia um trabalho de coaching, eu estava lá com ele lá nos Estados Unidos, lá na academia dele, aí ele tá com um boné meu aí fazendo uma propaganda, brincando, enfim. E esse aí que eu te falei, que foi meu primeiro professor. De competição. É isso aí. Aqui é uma galera lá você tem onde o Marreta treinava, que é a Tatá, né? Que é o a Tatá faz. Então, esse é o Tatá. Cadê? Sim, conheço o Tatá. O Tatá ele tinha um evento chamado Ox. Isso, de MMA. Isso. Eu lutei o evento dele. Bacana. O Tatá é meu amigo também de infância, dessa época do Jorge. Tatá, Wander, todos esses que estão ali sentados comigo. Aí já é uma área que eu trabalhei. Esse é o Hugo Duarte, tá com o Renzo lá nos Estados Unidos também. É o responsável, é o general da luta livre, que dizem, né? Então, de vez em quando eu dava os treinos lá. Esse cara é como se fosse um irmão para mim, é o Denis, que era um dos braços direitos do Hugo na ocasião. Tem muitos amigos lá que são do Hugo e tal, e de vez em quando eu ia fazer um noguizinho lá, fazer um pouquinho de força lá. Fazia bastante força lá. Esse do meio ali é meu sobrinho, ó, que tá do meu lado ali, ó. Nessa foto aqui, esse do meu lado ali, na época ele era faixa marrom ainda lá do Gordo, tá vendo? Essa é uma galera antiga também lá do Gordo. O Alf não tá aí não. Esse que tá na ponta aqui é um ator, não é? Da Globo? Do lado direito. É o Claudinho Rich, é assim. Qual? Claudinho Rich. Esse aqui, ó, na ponta. Esse de kimono branco? Fez Malhação. É o que fez com o Kubanacan? Não. Eu não lembro, porque eu não acompanhei. Eu cheguei a fazer uma brincadeira na Globo de dublê com alguns amigos. O Gon? Uga. Aquele era o índio? Ele na Malhação, ele metia o jiu-jiteiro na Malhação. E fez sim, é isso aí. Agora ele é Cláudio Heinz. Acho que é isso. Ele andava lá, ele metia o jiu-jiteiro, que ele era o jiu-jiteiro na Malhação. Muito boa. Hoje ele é faixa preta, já tem um tempo que ele é faixa preta. Não, eu lembro desse cara aí. Falando em ator, o Malvino Salvador ganhou agora o AJP Tour. Faixa preta também. Não, eu digo, ele ganhou o AJP Tour. Não vi. Ele lutou o AJP Tour. Foi ontem. Foi ontem. Eu não vi ainda os resultados, né? Fez 2 lutas, ganhou as lutas, foi campeão da AJP Tour. Bacana. Mas ele é dedicado, tá? Né? Ele é muito dedicado. Mas disse que tava 20 anos sem competir já. Mas é um cara dedicado, ele treina, ele é um cara dedicado. Na realidade, às vezes você pode não estar competindo, mas é o que eu falei pra você, o guerreiro tem que estar preparado para lutar a qualquer momento.
E a família tem muito esse conceito, né? Isso aí é bacana, que leva para as pessoas isso. E faz com que as pessoas aprendam. Porque, por exemplo, meus alunos, você quer aprender matemática, você tem que ter aquilo que eu falei. Para você ser hábil em matemática, você tem que ter conhecimento de melhores práticas. Qual é a melhor forma de eu fazer conta? E a repetição. Não adianta você fazer 3 problemas, tem que fazer 50 problemas. E é assim que funciona. As pessoas, por exemplo, você chega nos Estados Unidos para dar aula, você está dando aula, os caras ficam repetindo. Aí não param. Se vê gente parada, você vai lá, por que você parou? Você vai ver o brasileiro parado. Por que o cara está parado? Ah, mas eu já sei fazer essa posição, está tudo certo. O já saber não é o problema. O problema é o quanto você repete para na hora sair sem você perceber. Esse aqui ficar automatizado. Essa aqui é a diferença. Pouca prática, mostra, tá no Instagram da academia? Não, tá no pessoal dele. Mostra o Instagram da academia do professor Ralph Gracie Portugal. Exatamente. Fala um pouco pra gente aí dessa academia, professor. Como é que foi o início dessa academia? O início da academia, essa academia aí é um sonho realizado, né? Realizando, vamos dizer assim. Eu tô realizando ainda o meu sonho. Como é que tá? Quanto tempo a academia aí? Eu vim pra cá em 2018, fiz uma obra, eu vim por sugestão de uma pessoa que me propôs vir e tal, vai pra lá, que vai ser uma boa e tal. Aí eu conversei com o Ralph, eu falei, eu tava lá, aí, primeiro eu vim fazer um trabalho pro cara, né, nesse outro lado de consultoria. Aí fiz um trabalho, era só um simples ginásio, um estúdio, e aí eu fiz um trabalho para ele. Aí acabei o trabalho, voltei pro Brasil e fui para os Estados Unidos direto. Aí tava nos Estados Unidos lá, o cara me ligou de novo e falou assim, você não quer abrir a parte do jiu-jitsu aqui não? Eu acho que vai ser uma boa para você, a gente divide porque tem um cara que está saindo da sociedade, aí você não quer, você compra a parte dele, enfim. E aí esse conceitual ficou na minha cabeça, falei, porra, mas Portugal, aí eu conversei com algumas pessoas, como eu já te falei, eu tenho alguns amigos que eu confio de olho fechado lá, perguntei e alguns disseram para mim, cara, não faz isso não, fica aqui nos Estados Unidos para esse tipo de coisa é muito melhor. Você tem aqui a base dos relacionamentos, ou seja, eu tenho muitos amigos que moram lá, eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos, os caras falam, pô, fica por aqui, cara, não vai para lá não. Aí eu já tinha dito pro cara que eu talvez fosse. Aí eu vim. Aí resolvi vir em meio de 2018, aí fui fazer uma obra na academia, aí quando eu vim no meio, eu achei que em agosto eu resolveria tudo e já começaria a dar aula. Aí quando eu fui contatar para comprar tatame fora e mão de obra para fazer a obra, para quebrar lá os banheiros, balneários, para fazer uma transformação que pudesse trazer uma base de conforto e de jiu-jitsu para as pessoas. E como eu queria ensinar um pouco em pé, ensinar um pouquinho de defesa pessoal, que é o conceito base da gente, eu precisava ter tatame grosso para cair de uma qualidade boa, enfim, aí pesquisei, Alemanha, um monte de lugar. Qual foi o grande problema que eu enfrentei? A partir de uma certa data aqui, que são as férias, ninguém trabalhava, eu não sabia disso. Aí comecei a tentar contratar as pessoas, cara, não, só lá para perto de outubro, setembro, fim de setembro eu volto, outubro eu consigo pegar alguma coisa. E assim fui ficando sem conseguir fazer nada. Quando chegou outubro, eu consegui um cara para vir, caríssimo para vir rápido, porque estava todo mundo lotado. O cara fez a obra, acabou a obra, e não chegava tatame, não chegava não sei o que, tal. Aí eu dei um pulo no Brasil, resolvi algumas coisas e voltei para cá, e desde então fui ficando e fazendo esse trabalho. Então comecei a dar aula início de 2019, janeiro de 2019. Meu primeiro aluno foi nessa data, que era um aluno de musculação, que era um menino que já estudava essas questões de fazer educação física e tal, estava fazendo na escola na realidade, e depois passou a fazer educação física, fazer mestrado, enfim. E esse foi meu primeiro aluno lá. Que é o que dá aula para as crianças hoje? Não, é outro. Esse me ajuda mais em coisas externas. Por exemplo, eu fiz um evento agora dentro de uma escola. E toda vez que tem evento na escola, algumas coisas, ele que me ajuda, porque acabou o mestrado, então ele está trabalhando em escola, fez programa social na África, enfim. E ele é um cara que tem uma cabeça fabulosa, então ele toda essa parte externa ele me ajuda. Quem me ajuda com as crianças é um faixa marrom, é o Daniel e tal, que é um cara muito bom.
Eu tenho também um faixa preta lá que pesa em torno de 160 quilos, que também é um cara altamente técnico, foi um dos primeiros alunos, ele veio lá do Roker também, treinava lá no centro, lá no Roker, ele veio, esse já veio mais graduado, enfim. E ele me ajuda em muita coisa também com os adultos, e assim a gente foi estruturando tudo a partir de 2019. Então, a partir de 2019 foi uma maravilha para mim, porque aí a coisa foi acontecendo. Quando chegou o início de 2020, mandaram eu parar tudo. Aí eu fiquei doido, e trancado, e ninguém sabia de nada, aí pandemia. E aí o que eu fiz? Tinha o pai de um aluno que também era aluno lá do Silvio e que estava aqui, que trouxe o filho para treinar comigo. E até hoje ele está comigo, é um faixa preta, é um amigão, que é o Iron, que é um cara muito bacana. E ele me ajudou a dar aula na pandemia online. Então eu peguei meus alunos, eu tenho uns dojos que eu dou aula externa, que são de puzzle, né, do dojo móvel, enfim, e emprestei para alguns alunos e fiquei dando aula na online. E a aula online foi tão legal que eu tinha um link, mas eu fazia live. Aí as pessoas entravam na live, viam e me mandavam mensagem querendo entrar no link. Então eu dei aula para muita gente na época da pandemia, não só meus alunos, mas outros. Ou seja, porque o conceito do jiu-jitsu é você espalhar o máximo que você puder a questão conceitual, filosófica, para que as pessoas entendam. Não é só para vir ser meu aluno, não, mas ser aluno de alguém. Porque se o cara entendeu o conceito do jiu-jitsu, com certeza ele se apaixona e vê o quanto o jiu-jitsu é importante para as pessoas. E assim eu fiz na pandemia. E aí acabou a pandemia, vai e volta, 2021 foi difícil a beça e tal. Aí 22 começou a voltar, mas ainda não voltou legal. Agora em 2023, ano passado, é que eu me remeto para 2019. É como se eu estivesse começando tudo agora, em 2023 de novo. E com alguns alunos antigos, mas a maioria foi novo e agora a gente está realmente em franca evolução. Tá bem legal, Mas nunca foi, por exemplo, nunca fez parte dos teus projetos vir para Portugal, assim, fazer esse projeto? Na minha vida? Nunca. Eu visitei alguns países quando eu morava lá no Brasil, eu conheço alguns países da Europa, passeio e tal, mas nunca tinha nem visitado Portugal. E me apaixonei, eu sou apaixonado por Portugal, pelos portugueses, gosto muito daqui. E aqui hoje o professor vive exclusivamente do jiu-jitsu? Eu vivo exclusivamente do jiu-jitsu. Pro jiu-jitsu? Pro jiu-jitsu. E desde quando que é assim na vida do professor? Exclusivamente? Pouco antes de eu vir para cá, eu não vivi exclusivamente. Por quê? Eu, com a minha formação de coach, eu fui desconectando um pouco. Eu fiz coach por uma questão de gestão. Depois eu fui desconectando um pouco das empresas e fazendo só consultoria em empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa pessoal, eu fazia uma parceria com uma outra pessoa e a gente ia atendia a tua empresa. De que forma? Fazendo palestra, orientando funcionário, enfim, reestruturando a tua empresa familiar de forma que você fizesse as coisas mais profissionais. E assim eu fui desconectando de ser empregado, vamos dizer assim, de ser vinculado a alguma empresa e passei a ser vinculado. Por isso que eu boto energia no meu coaching, não só coaching, que na época era que eu queria criar como se fosse uma questão empresarial mesmo, mas sempre dando aula em paralelo ao jiu-jitsu e fui dando cada vez mais ênfase. E comecei a perceber que todo o aprendizado que eu tive, por exemplo, nessa empresa era uma empresa grande, então a gente contratava muita gente boa. Então eu tive a oportunidade de contratar Mário Cortella, Bernardinho. Então a gente teve palestra com pessoas de alto nível. E isso me ajudou muito na minha formação e no que eu posso trazer para meus alunos. Então isso me ajudou demais. Então eu comecei a desconectar e enxergar que eu posso fazer o que amo. Claro que com um trabalho hercúleo, né? Porque não é fácil você querer viver só disso. Só que quando você ama o que faz, nada vai te impedir, né? Eu acredito muito em Deus e eu sei que eu sempre digo assim, ó, o que vem para a minha vida ou é um aprendizado, às vezes eu apanho um bocado e é um aprendizado, então eu tenho que arrumar um jeito de aprender com aquilo, ou é uma bênção. E eu tenho certeza que essa oportunidade, claro, dada pelo mestre Ralph também, com a confiança que ele tem, que eu digo que é mestre, mas ele para mim é um irmão de alma, é um cara que se eu tiver que dar o meu coração para ele, eu dou hoje. Então, é um cara
sem igual. É um cara sem igual. Então, eu tenho certeza que essa oportunidade não foi só de aprendizado. Estou aprendendo demais a todo dia, né? Mas também uma evolução tremenda enquanto pessoa. É aquilo que eu te falei, eu tenho alunos autistas, eu tenho alunos bem idosos, 50, começaram a treinar com quase 60 anos, eu tinha um que treinava praticamente quase 60 anos. Então são conceitos que, desde o pequenininho, que eu brinco com o pezinho, até o último. Então a minha vida o tempo inteiro, tudo que eu enxergo na vida, eu enxergo com os parâmetros de jiu-jitsu. Tudo. Pô, Isso bacana. me ajuda mais. E como que é o conceito de defesa pessoal lá, por exemplo? Porque hoje a gente vê muita academia, pessoal mais focado na parte de competição, né? Você vai treinar até em algumas academias. Não em algumas, na maioria, as pessoas estão sempre preocupadas com o ponto, isso pode, isso não pode. E muitas vezes as pessoas não a parte... Porque, assim, o jiu-jitsu é defesa pessoal, Sim. ponto. Não importa se está competindo ou não, ele vai ser sempre uma defesa pessoal, né? Não dá para separar. Mas o foco defesa pessoal perdeu-se um pouco, né? Então, como o professor lida com isso na academia? Os caras querem competir de uma forma muito fácil. Por quê? Como é que é a pontuação do jiu-jitsu, por exemplo? O conceito final do jiu-jitsu é a finalização, seja aí como mobilização ou não. Então, se eu vou competir, finalizei, eu ganhei. Pum. Se eu vou competir, o cara me pôs ou guarda aberta ou guarda fechada, que são os primeiros parâmetros que a gente faz de movimentação, são aqueles de reposição de guarda. E esses parâmetros, quando você passa para um lado e para o outro, você está enxergando o seguinte: guarda aberta, eu posso passar para um lado, posso passar para o outro, ou passar pelo meio onde ele vai fechar a guarda. Então eu preciso saber passagens de guarda para passar. Quantos pontos vai? 3 pontos a passagem de guarda. Na defesa pessoal, se você botar a guarda e ficar com o quadril no chão, você vai passar. Por que eu empurro a perna do cara para baixo e jogo para cima dele? Para o quadril dele ficar no chão. Se o cara quer me atacar, ele levanta o quadril dele para pegar uma raspagem, um armlock, ou qualquer coisa que ele queira fazer, ele vai fazer isso. E com as movimentações laterais. Então ele tem que enxergar que o conceito do jiu-jitsu, até eu chegar na finalização, tem a pontuação. E tem a estabilização da posição. Então imagina o seguinte: passei a guarda, fui para 100 quilos. Aí eu tenho que pensar nos 3 segundos. Bum! Por que aquilo? Mesmo que eu não pense em pontuação, mesmo que eu esteja pensando em defesa pessoal, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso estabilizar a pontuação. Eu preciso estabilizar a posição. Para eu estabilizar a posição lá nos 100 quilos, antes de montar ou fazer qualquer finalização que eu queira fazer, eu tenho que pensar o seguinte: deixa eu dar uma contada para ver o tempo que eu fico estabilizado em cima dele. Então, se você não quer contar os 3 segundos, conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou estabilizado no cara. Agora eu penso em montar. Bom, e depois você vai acelerando isso. Então, quando o cara enxerga o jiu-jitsu enquanto defesa pessoal, buscando sempre a finalização, mas sabendo do conceito que botei o joelho na barriga, ganhei 2 pontos. Por quê? Eu tenho controle sobre o cara. Eu preciso controlar o cara o tempo inteiro. Se eu tiver com o joelho na barriga do cara, eu vou estar enorme batendo nele. Então ele tem que saber que ele tem que sair daquela posição e repor a guarda e afastar o cara dele. Então, esses conceitos de pontuação e os conceitos da defesa pessoal, eles estão muito interligados. Desde que a gente consiga passar para o aluno que ele tem que enxergar que ele precisa primeiro se proteger, porque quando ele se protege, ele fortalece a essência dele, né, enquanto pessoa, ele se torna um cara muito mais forte e a partir daquilo ele enfrenta qualquer coisa e qualquer um. É isso. Faz sentido mesmo. Agora, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista, porque realmente, se eu tô me defendendo numa situação real, digamos assim, na qual eu derrubei o cara, antes de começar a socar ele, eu tenho que estabilizar ele no chão, é verdade. Não adianta. Você imagina o seguinte: eu entrei num lugar, sei lá, entrei numa festa, o ambiente está ruim. Primeira coisa que eu faço é ir embora, claro. Não deu, eu tenho que procurar alguma coisa para eu ficar de costas, para que ninguém me pegue pelas costas. Quantos pontos vale a pega pelas costas? 4 pontos. É como se fosse uma montada pelas costas. O cara pegou minhas costas e deu 4 pontos. Ali é o maior risco que eu tenho, porque o cara vai me botar para dormir. Se o cara me botar para dormir numa defesa pessoal, acabou minha vida. Esse que é o conceito. Então, é uma preocupação que eu tenho que ter
durante o treino, mostrar para o cara a saída das costas, não deixar nunca ele ficar de costas para o outro. Então, quando as criancinhas, por exemplo, bem pequenininhas, estão brincando lá, que eu estou fazendo um trabalho com crianças, por exemplo, de 4 anos, o menino está brincando lá, está trabalhando, eu brinco de cavalinho com ele, eu brinco das movimentações de cavalinho, ele tem que saber aonde que ele põe o pezinho, ele tem que saber que ele tem que fazer o seatbeltzinho, como é que ele vira, aí eu vou balançando, jogo ele no chão, aí vem a passagem de guarda, aí ele fica brincando e me passando para as costas de novo. Então, esses conceitos, eles estão interligados o tempo inteiro. Então, assim, o que as pessoas fazem? Elas acham, o jiu-jitsu é a velha guarda, eu não sei o quê. Não, esquece. O jiu-jitsu ele vem evoluindo a cada dia. Só que se você pegar e manter a base do jiu-jitsu, os conceitos antigos do jiu-jitsu, e acoplar coisas novas, é como que a gente tem hoje de tecnologia. Eu, por exemplo, a minha família não mora aqui, eu tenho grandes amigos que moram nos Estados Unidos, a gente fala como? Por internet. A internet é maravilhosa, é a melhor coisa do mundo, ajudou muito, ajudou a aproximar as pessoas distantes, mas afasta as pessoas próximas. Tem pai que troca mensagem com o filho, você não vem comer não? Por WhatsApp, na mesma casa. Então é mais ou menos a mesma coisa, eu tenho que aproveitar a modernidade em algumas evoluções, mas mantendo a base. A base é a defesa pessoal. O que vai te fortalecer, vai te fazer mais forte interiormente? Você saber que você pode, por exemplo, as pessoas não gostam de dar queda. Na vida você tem que aprender a cair e levantar o tempo inteiro na tua vida. Os caras não sabem fazer levantar da técnica. É impressionante. Outro dia eu vi uma menina perdendo no UFC porque ela levantou do lado errado. O braço forte e a perna forte são os de trás. Se você levantar para o lado errado, eu chuto a cara. Ela levantou errado e teve a cara chutada. Então, assim, são conceituais que são basicões, mas que vão te ajudar na hora da competição. Como é que eu levanto? A queda, quando a gente está dando queda, por exemplo, eu estou dando seguido lá, sei lá, qualquer queda, seja lá a queda que for, blum, seguido, eu não tenho que me preocupar só o cara que está derrubando, fazendo tecnicamente bem feito, não. Eu tenho que me preocupar se o outro está levantando com a boa velocidade. Porque se tu tomar uma queda no campeonato, você tem que saber repor guarda, você tem que saber levantar, e a vida é igualzinha. Se você cair, aquilo que eu te falei, cheguei no meio de uma pandemia, de uma confusão, aí guerra, e mais não sei o quê, milhões de dificuldades que a gente enfrenta. O dia a dia da nossa vida é exatamente assim. O que você vai comer? Pô, você virou a chave. Então eu preciso ter X aluno para ter X comidas. É isso, acabou, não tem conversa. Só que eu preciso fazer isso de uma forma coerente. Então, assim, você tem que saber cair e saber levantar. Hoje você vê o jovem, cara, apavorado com qualquer coisinha que pinta na vida. Você vê índice de suicídio subindo, uma série de coisas assim que... Porque ele é muito fraco. Ele se tornou, a gente brinca lá às vezes, os mais velhos brincam e falam, pô, hoje tem uma geração de vidro enorme. Qualquer coisinha o cara se chateia, vai embora, te deleta da rede social, está resolvido o problema para ele. Não está resolvido nada. Ele não sentou na tua frente, não conversou. Não enfrentou o problema. Você imagina o seguinte, eu pego um aluno, eu faço às vezes assim, quando está chegando perto de graduação, eu pego um aluno e falo assim, fulano, mostra 2 passagens de guarda aqui no meio. Eu lembro bem que eu tenho uma menina, hoje, esses dias eu estava conversando com ela, que ela está fazendo prova agora, fazendo esse exame nacional e tal, uma boa aluna até na escola. Ela, a primeira vez que eu fiz, ela se apavorou, ela ficou desesperada. Eu falei, calma, não fique desesperada, pode repetir o que o outro fez antes de você, não tem problema nenhum. Porque o que eu queria é que ela tivesse esse contato de enxergar que ela pode mostrar as coisas com tranquilidade, porque se ela for fazer um trabalho de dinâmica de grupo, numa entrevista de trabalho, por exemplo, ela vai enfrentar isso tudo. Ela vai pressão, ter que... né? Pressão tremenda, e às vezes ela não vai conseguir demonstrar o quanto ela sabe. Por que eu acho que competição vem bem a calhar para todo mundo também? E eu gosto que meus alunos participem de competição e tal. Não é porque eu gosto, porque eu gostava de competição, porque eu acho que ali ele se testa
Não, ele não se testa se ele vai ganhar ou perder do outro, porque às vezes você perdendo você aprende muito mais. Ele vai se testar diante de uma multidão em volta, ele encarando um cara que ele nunca viu na vida, fazendo, não precisa nem ser trocação, não precisa ser porrada não, jiu-jitsu competição, com regra, com tudo certinho, porra, tá perfeito, porque o cara vai começar a se testar. Como é que ele vai pegar uma entrevista de trabalho de um lugar que é o sonho da vida dele? Imagina, o cara vai pro Google, aí põe trabalhar no Google, que é o sonho dele trabalhar na Google, aí põe todo mundo dentro de uma entrevista, dentro de uma sala, com psicólogos avaliando e tal, e fala assim, ó, você hoje é um vendedor e amanhã e você é o comprador. Você vai vender banana para ele. Aí você tem que criar uma forma de vender banana e eu tenho que criar uma forma de comprar ou não comprar a sua banana. A gente vai negociar e discutir. E você sabia que isso ia acontecer? De maneira nenhuma. Você tem que estar preparado para isso. É a história do guerreiro estar preparado para lutar a qualquer momento. Tem que estar. Tem que estar preparado o tempo inteiro. E essa ou pouca prática. Tá aí, meu filho? Você tá caladinho hoje? Tô aqui só observando. Quer fazer alguma perguntinha, professor? Quero sim. Pegando esse ensejo das competições e tal, como é que você tá vendo o cenário hoje, Mauri, de competições e o que você vê também pro futuro aí, aqui em Portugal, na realidade? Eu vejo que esse cenário de competições ele tá crescendo a cada dia. Como eu falei, é importante para os alunos se testarem. Eu não obrigo o aluno a entrar numa competição, mas eu sugiro ao aluno, tanto novo quanto velho. Eu tenho muitos alunos masters também, pais de alunos. Os alunos começaram a treinar, eles gostaram, resolveram fazer aula experimental e ficaram lá comigo. E alguns participam de vez em quando, dependendo da época de trabalho, enfim, de viagem deles, eles participam das competições. Eu me sinto muito à vontade quando eu venho, por exemplo, aos Guerreiros Templários. Por quê? Não é longe. Não tem absolutamente nada de longe para quem vem de um país como o nosso, que percorre grandes distâncias para qualquer coisa. Segundo, normalmente, quando você está muito próximo da tua casa, você tem a facilidade de ir e voltar. Então você não permanece para ver teu amiguinho lutando. Você luta, cansei, vê mais uma luta e vai embora. Quando você vai num lugar um pouco mais distante, você se preocupa com isso. Você se preocupa, não dá para eu ficar voltando, então vou ver mais lutas dos outros. E isso para mim é muito importante. E quando você vem num campeonato, como foi o caso, por exemplo, eu vou citar aqui o Guerreiro Templário, eu volto a falar, porque eu acho que o nível de organização é muito bom. Às vezes não é o tamanho do campeonato, é o quanto ele é organizado. Porque quando ele é organizado, o que acontece? Você tem uma facilidade de levar o teu aluno para aquele aprendizado, porque tem uma estrutura para ele aprender. Quando é bagunçado, vem outros parâmetros e ele não consegue. Então eu acho que a cada dia aqui em Portugal isso vem crescendo mais e você vê vários campeonatos acontecendo em vários lugares. Saiu depois de um tempo, o europeu, por exemplo, saiu daqui, foi para outro lugar, mas já tem uma outra federação trazendo o europeu para cá, e aí tem uma outra liga, e assim as coisas vão crescendo. E eu acho que quanto mais campeonatos tiverem, com mais concorrências, você fica menos preso a uma única situação e você começa a abrir um leque maior para que todos cresçam. E aí essa indústria começa a acelerar e também gerar emprego para pessoas que estão envolvidas com isso. Porque isso também é uma preocupação que as pessoas têm que ter e que não tem muita, né? Não, só existe a empresa A no país A. Quando isso acontece, fica todo mundo mordendo no mesmo lugar. Quando você tem várias coisas, se eu tenho um grande concorrente, por exemplo, vim abrir a Ralph Gracie em Portugal, tem um monte de gente boa, Aqui tem muita gente, não só gente boa, com estruturas boas, enfim, cada um tem que usar o que você tem de melhor. Isso vai melhorar para quem? Vai melhorar para o público todo, vai melhorar para os clientes todos, porque eu preciso dar o meu melhor para eu concorrer com os caras que são melhores aqui. Eu preciso mostrar para eles um lado que talvez os outros não tenham. Mas é para eu tirar? Não precisa nem roubar montinho. O que vai ter é o seguinte, uma grande quantidade de pessoas novas entrando nas academias e entendendo
que para o jiu-jitsu aquilo é muito bom. Aí, a partir do momento que você vê criança, adulto, participando de mais e mais e mais campeonatos, e o cara vai para o campeonato e volta entendendo o aprendizado que ele teve naquele campeonato, tudo vai crescer. Então eu vejo assim um cenário muito bacana daqui para frente aqui em Portugal, na Europa de uma forma geral, mas Portugal principalmente. Por quê? Portugal tem uma vantagem, né? Portugal é pequeno. Na teoria, se você tem um lugar pequeno, é mais fácil você fazer gestão. Se você conseguir trazer grandes patrocinadores, como é o caso que ele está mostrando aqui, a questão do kimono que vocês mostraram no início, ou seja, já tem gente interessada, fabricantes de kimono, que é o caso aqui da Brasil Combat, Brasil Combat, Combat, por exemplo. Tem outras pessoas interessadas em trazer kimonos para cá e de boa qualidade. Então aí você começa a enxergar que essas questões elas vão levantar cada vez mais o nosso esporte, a nossa luta, a nossa arte marcial, enfim. Eu digo que lá eu tenho uma escola, eu não tenho uma academia, eu não tenho um ginásio, eu tenho uma escola e aprendizado o tempo inteiro, para os alunos e para mim. Então eu acredito muito no futuro do jiu-jitsu aqui, principalmente pela concorrência, pela formação diferenciada dos professores, oportunidades de pessoas que estão vindo para cá e não estão vindo só porque é a única oportunidade da vida delas. Eu não vim pela minha única oportunidade da vida, pelo contrário, talvez eu tivesse financeiramente algumas oportunidades melhores do que estar aqui. Só que em termos de sonho, eu tenho um conceito que eu digo assim, eu nunca posso deixar um sonho para trás. Se eu deixar um sonho para trás, lá no fim da vida eu vou falar assim, por que eu não realizei? Então tem coisas que são dificuldades, tem muita coisa que na minha mente hoje, era difícil. Por exemplo, eu vim fazer uma tatuagem aqui em Portugal. Eu não tinha, tudo bem que eu fiz com a minha mulher que é tatuadora e é um fenômeno para mim, mas eu vim fazer aqui. Então eu não fazia tatuagem de jeito nenhum e tal. Mas por quê? Porque tem alguns conceitos que a gente precisa estar bem enraizado para desenvolver. E o jiu-jitsu é a mesma coisa. A gente precisa estar com o pé no chão, cada um de nós, professores, dando o seu melhor com relação à orientação. Por exemplo, o mundo grappling. O mundo grappling é um troço fabuloso. Fabuloso. Por quê? Ele vai levar para as pessoas conceitos de cada professor, não é para vender, para angariar aluno, não é isso, mas para mostrar para as pessoas um pouquinho de cada um, o que cada um traz para a nossa comunidade do jiu-jitsu aqui, e o quanto isso pode ajudar a crescer em Portugal. E o quanto os grandes empresários também têm que se preocupar em ajudar a crescer isso. Por exemplo, eu peguei uma época que o Mundial de Master, todos eles eram no Brasil. Por que eles foram mudando para outros países? Por que foi para os Estados Unidos? Por uma questão de patrocínio, é evidente, claro, é grana. Claro, questão de mercado, né? É isso. Então, por que as grandes empresas não olham o jiu-jitsu aqui também em Portugal como uma forma de melhorar pessoas e ter uma sociedade bem melhor? Esse é o conceitual que as pessoas não têm noção. Tem gente que vai procurar lá o jiu-jitsu e fala para mim assim, mas é luta agarrado, eu não gosto. Faz uma aula experimental, luta agarrado, eu não gosto. Falei, tá bom. Aí eu mostro um pouquinho do conceitual de defesa pessoal, aí o cara fala, o jab é assim, quando você esquiva para um lado, a esquiva diagonal, como é que eu entro? Aí o cara fica me olhando assim, como quem diz assim, mas isso é jiu-jitsu? Isso é jiu-jitsu, sim senhor. Mas eu não sabia, para mim era só aquela luta com kimono, de chão. Eu na minha escola eu dou aula com kimono e sem kimono. O cara tem que saber de tudo. Se eu tive uma oportunidade de aprendizado, eu tenho que tentar passar para os outros, senão perde a graça. O que adianta eu ter um conhecimento enorme e guardar dentro do meu bolso? Nada, absolutamente nada. Ô professor, e conta um pouco pra gente como é que é o sistema de graduação lá, como que é o sistema do professor? Eu vi que o senhor falou que pediu pra menina fazer uma técnica, como é que funciona? Eu tive, como eu te falei, vários professores, várias escolas e tal. Tinha aquele que falava assim, vem amanhã com a faixa X. Teve aquele outro que fazia uma graduação no fim do ano e botava quase que como se fosse um judô, uma mesinha e julgava cada um. Aí o cara ficava nervoso, sabia a posição, mas naquele dia ficava nervoso e errava.
e aí não é graduado, enfim, ou não recebia exatamente os graus que deveria ter recebido por conta dessas questões. E o que eu faço? É claro que eu estou sempre aberto a sugestões o tempo inteiro. Enfim, o que eu faço? Eu avalio o cara o ano inteiro, seja criança, adulto, eu avalio ele o tempo inteiro. Eu tenho uma planilhinha que eu vou colocando algumas graduações, mas aí é uma questão de tentar, para mim mesmo, eu não mostro para ninguém, é tentar para mim mesmo ser o mais próximo da objetividade possível, porque tem sempre um toque subjetivo em tudo que você faz, então, principalmente nisso. O que eu faço? Eu tenho um conceitual que, se eu botar aí de forma bem simples, é a história da habilidade. O que é habilidade? Você ter conhecimento, melhores práticas e repetição. O conhecimento é eu ter a visão do jiu-jitsu. O que o cara sabe de jiu-jitsu em termos de visão? Aí entra filosofia, comportamental, entra uma série de conceituais. O cara que entra lá e sabe, vai lá, quem é o Rickson? Quem foi o Rickson? Foi o seu Hélio. Na minha escola tem lá, seu Carlos, e eu pego a família tem o seu Carlos, o seu Hélio, e vou pegando a família do Ralph. Principalmente porque, por exemplo, o Ryan, para mim, morou e vai sempre morar no meu coração, um garoto que eu sempre admirei muito, então ele está lá na parede também. E assim é o meu conceitual com relação a isso. Então, conhecimento o cara tem que ter. Melhores práticas, eu tenho que ensinar, né? A história. Melhores práticas, eu tenho que ensinar as técnicas para ele. Porque o cara, conhecimento, o cara só sabe jiu-jitsu de competição e não sabe enxergar que existe uma defesa pessoal. Melhores práticas, eu tenho que ensinar. Então, vamos lá. Passagem de barra, passagem toriano, passagem pelo meio, passagem fechada, aberta, alguma coisa simples assim. Então, as melhores práticas eu tenho que ensinar e eu tenho que ter lá minha programação de treino baseada nisso. É claro que de vez em quando eu chego com uma programação de treino e vejo que estão errando em detalhes, no dia seguinte eu mudo aquilo. Eu já volto, dou um passo atrás para repetir coisas que ele está fazendo errado, e às vezes eu preciso trabalhar uma movimentação dele em drill para ele poder, para eles de uma forma geral. Então, se tem um errando, 2 errando, 3 errando, os outros vão ter que aprender também, vão ter que repetir mais. E a repetição. E dentro da repetição você tem a assiduidade do cara, né? Porque assim, não adianta, se eu pego por exemplo, é o que eu te falei, eu treinava 2 vezes por dia. Hoje tem aluno que treina 2 vezes por semana e ainda reclama que não tem tempo. Eu passo o dia inteiro dentro da escola, Eu distribuí as aulas em alguns horários onde eu tinha maior incidência de procura. Mas isso não quer dizer que eu não abra a turma. Claro que fisicamente é mais difícil fazer isso. Mas eu faço isso porque eu vivo disso e estou o tempo inteiro ligado a isso, ou falando com alguém, ou pesquisando alguma coisa, ou conversando com um amigo sobre aula que ele está dando fora, ou alguma coisa que alguém fez, enfim. Eu estou o tempo inteiro ligado a isso. Sou pai e mãe que me procuram com algum problema com o filho. Então, os parâmetros básicos são esses. E aí eu abro dentro da planilha que eu te falei. Então, tem o comportamental. Como é que está o cara na escola? Que é um tripé. A escola tradicional do cara, a escola de jiu-jitsu e a família. E a família? Família, para mim, é importantíssimo, porque eu parto da base da família Gracie. Então, a estrutura familiar foi o que fez virar um clã. Que o conceito do seu Carlos era criar um clã, e ele criou um clã e está aí espalhado no mundo inteiro o jiu-jitsu. Então, esse tripé, para mim, é muito importante. Então, se eu tenho um pai e uma mãe reclamando de um filho, esse filho eu vou chamar ele na chincha e ele vai ter que se ajustar em casa. Se eu sentir que não está se ajustando, ele na hora da graduação vai ter problema. Essa última graduação eu tive. Eu tive alunos que não foram graduados, sabem que não foram graduados para o que deveriam, eles iriam trocar de faixa, eu botei um grauzinho a mais na faixa, porque mereciam por outros motivos, mas o comportamental deles não deixou eles chegarem na faixa seguinte. E aí não avança? Não avança, porque cai a pontuação. Porque assim, a faixa, que adianta o cara ser um faixa preta e não ter alguns conceitos de vida bem enraizados? Claro. Ele vai ser ele vai ser mais um que daqui a pouco vai estar talvez dando aula, talvez passando coisas
impróprias para pessoas, para outras pessoas, porque tecnicamente o cara pode ser muito bom. Tem um professor Google, YouTube, sei lá o nome que se dê aí, que pode pegar coisas e passar. Mas isso é o suficiente? Ou você quer ter um cara melhor, um cara que trate a mulher bem, que trate os filhos bem, que trate o amigo bem, que faça com que a nossa sociedade seja melhor? Isso, para mim, é o mais importante. É a base de tudo. É a base. Né? Se a gente fala que jiu-jitsu transforma vidas, então a gente tem que levar esse conceito a sério mesmo, digamos. Tem. A gente fala que o jiu-jitsu transforma pessoas, né? Então, transforma em quê? Em bons cidadãos, em bons maridos, em bons padres, pais, né? Tô falando espanhol. Mas é verdade, gostei desse conceito aí, dessa ideia, professor. Porque eu penso parecido também na relação do comportamental, né? Mas eu não tinha pensado nessa forma como usar isso na graduação ou usar como critério de graduação, né? Senão na parte durante o envolvimento com o aluno, tá sempre falando dessa parte comportamental, que é importante que ele seja uma pessoa melhor, mas eu não tinha pensado nessa questão de graduação. Você já tinha pensado assim, pouca prática? Cara, eu já avalio isso. Inclusive eu tenho um método que eu uso duas fitas para grau na faixa, para as crianças até 13 anos, certo? Uhum. Amarela é como ele está na escola e é verde como ele está em casa. Sim. E o pai chega e eu pergunto pro pai na frente do aluno: e aí, como é que tá em casa, pai? Vamos tirar esse grauzinho aí que tá ruim. Então a gente vai brincando, mas uma brincadeira que tem um fundo ali para poder tá educando. Inclusive eu tenho um aluno que é o João, que ele já chega, aí o pai deixa ele na porta da academia, né? Aí ele entra. Aí quando ele entra, ele fala assim: melhorei em casa. Eu falei: então vou perguntar pro seu pai quando ele vir pedir buscar. Aí ele vai, chega, e aí, pai? Aí o pai olha pra ele: tá melhor em casa? Aí fica brincando e tal, e pai: não, vamos esperar mais um pouquinho e tal. Então isso vai meio que educando e mostrando pro aluno que ele tem que estar bem em casa, cara. E o jiu-jitsu, ele tem também, pegando esse gancho que ele tá falando, ele tem também uma questão que, se você melhorar a autoestima da criança, ela vai melhorar em casa, vai melhorar na escola, vai melhorar uma série de coisas. E a autoestima está muito ligada ao poder que ela tem de fazer alguma coisa. Eu, quando boto a faixa, normalmente criança, eu falo assim, eu lembro do Homem-Aranha, eu falo assim, quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. Aí a criança ri e eu falo: olha, essa é a pura verdade, presta atenção no que você vai fazer daqui para frente, cada coisa. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, na queda você vê muito isso. Por exemplo, eu às vezes vou dar aula em escola, eu recebo um convite para fazer uma apresentação numa escola e tal, e nas apresentações que eu faço nas escolas, eu normalmente falo um bocado com as crianças, uso aquilo que eu te falei, que eu tive algumas oportunidades de ter um aprendizado grande com outras pessoas, mesmo fora do jiu-jitsu, e aí eu trago isso para ter essa oportunidade. É o que eu te falei, não precisa ser... essas crianças não necessariamente vão para a minha escola, mas ela e os pais vão enxergar o quanto o jiu-jitsu é importante. E aí, quando eu faço, por exemplo, você vai dar uma queda em alguém, aí se for uma criança pequenininha derrubando mais velha, eu faço assim, eu já tive escola da pequenininha vir me derrubar, eu caí 150 vezes, 200 vezes, de tanta criança para me derrubar. Aí derrubava, as outras faziam assim: como é que pode? Aí ela começa a achar que ela tem aquele poder, que ela consegue fazer aquilo. E aí ela começa a entender que, se ela consegue aquilo, ela consegue qualquer coisa na vida dela. Isso é que é o mais importante. É a construção que a gente faz na criança até ela chegar numa fase adulta. Porque ela vai se desafiando a cada dia. E num programa de aula, quando a gente monta um programa de aula, a gente tem que ter essa preocupação, né, de a cada dia, a cada aula, se agregar, não é agregar técnica, mas agregar movimentações, coisas diferentes, conversa, aperta um daqui, outro dali. Às vezes os alunos novos, eles têm tanta confiança que eles contam coisas que aconteceram em escola, em casa, e que a gente acaba podendo tentar ajudar de alguma forma, criando alguma situação, muitas vezes até arrumando um jeito de
de estar na frente dos pais, criando um cenário onde a criança possa conseguir falar alguma coisa na frente dos pais que ela não consegue falar. Enfim, o jiu-jitsu, nesse ponto, essa oportunidade de poder estar dando aula é fundamental por isso, para que a gente traga para essa sociedade coisas que eles não conseguem. Claro. Não estou desmerecendo, aquilo que eu te falei, eu fiz até eu estudei durante um período uma formação em psicanálise. Para quê? Para estudar Freud, os troncos. Aí eu te pergunto, para que estudar isso? Que besteira, isso não. Porque esses caras fizeram tantas pesquisas com pessoas diferentes que é muito legal. Eu não vou nunca fazer o papel de um psicólogo, de um... Eu sou professor de jiu-jitsu, estou ali para dar aula de jiu-jitsu. Só que eu também tenho coisa que eu consigo enxergar, que eu posso virar o pai e falar assim, pô, você não acha que seria legal você levar para um psicólogo avaliar isso, não? Não é legal? Leva para uma pessoa, enfim. Isso é um papel que eu acho que o professor tem que ter. Não é só de jiu-jitsu, mas em qualquer lugar. Por isso que amar o que faz é muito importante. Porque senão eu fico no capital trabalho. Você me paga, eu te devolvo diante do que você está me pagando. Claro. Só que não é isso, é muito mais que isso. Senão você nunca vai ter o valor que você merece, nunca. Então assim, e você nunca vai estudar além do que você precisa. E você precisa estudar o tempo inteiro. É alguém que você escuta em um podcast, por exemplo, e você pega um ganchinho daquilo que foi dito para construir dentro do que você está fazendo. É aquilo que você falou, pô, você pegou o gancho do Pouca Prática ali falando, que é um cara que eu acho fabuloso, ele falando sobre os alunos dele, eu sei que ele faz um trabalho maravilhoso e que ele ama o que faz. Então, cada coisa, cada um fazendo da sua maneira e você enxergando o que o outro faz, se aprende o tempo inteiro. As pessoas e o jiu-jitsu traz isso bem claro com a gente quando a gente fala de ego. O cara vai lá, finaliza todo mundo. Ele é o melhor aluno? Não necessariamente. Eu tive aluno que se chateou porque foi menos graduado que outro. Só um exemplo, né? Isso na minha vida toda. Foi menos graduado que o outro, por quê? Porque ele achava que, como ele era muito forte, ele amarrava o jogo com todo mundo. Então ele tentava amassar e tal, um ou outro se safava. Aí quando você pega as posições isoladas pro cara fazer, aí manda ele entrar, sei lá, vai dar um outguy e depois entra no outguy, por exemplo, pegar o em pé. Ele não consegue. Ele não sabe o que é o movimento. Eu não quero que ele saiba, eu não estou exigindo que ele saiba que vai ser o tolinho, que o cara faça barulho certinho, o outro para ajudar na hora de cair, nada disso. Mas eu quero que ele tenha uma noção do quanto funciona aquilo e a hora que ele precisa cinturar. Imagina, você está numa hora de defesa pessoal, o cara segurou, você tem a oportunidade de arremessar, o cara arremessa e controla ele no chão. Esses conceitozinhos básicos eu quero que ele saiba, eu quero que ele entenda, eu quero que o jiu-jitsu flua na veia do cara, não é simplesmente vou lá, aprendi, meti a mão aqui, ali, tá tudo certo, e eu sei fazer isso, não é eu sei fazer isso, e eu amasso todo mundo, não é isso. Senão esse meu aluno de 160 quilos não estudava tanto quanto ele estuda, ele é um estudioso, ele é um cara ponto fora da curva em termos de estudo. Outro dia eu estava mostrando as posições que eu faço, que é uma posição antiga. Como que é o nome dele? É Alan Oliveira. É um grandão. É um grandão, faixa preta enorme. Você tem um vídeo falando com ele? Ele fez uma homenagem, é isso mesmo. Ele fez uma homenagem, eu fiz na graduação, eu recebi um presente na graduação dos alunos, até para falar para mim é difícil, né? Porque assim, foi uma retribuição de alguma coisa muito legal. Pouca Prática, põe na tela para mim o Instagram da Rafa Cris. Pode continuar, professor. Os alunos se reuniram na graduação e me deram um presente, um passeio, enfim. E nesse passeio estavam até alguns alunos com os pais. Esse é o Alan. Isso aí. A surpresa, isso aí. Esse vídeo aqui. A surpresa. E eu não fazia a mais remota ideia que isso ia acontecer. Esse aí sou eu falando lá do negócio e o outro é o Alan falando, a homenagem. Onde a gente tem várias tendas, vários lugares. Isso aí já fui eu lá no lugar. Então, piscina, praia, rio, lugar fantástico. Eu não tenho nem o que dizer.
só agradecer a meus alunos por essa oportunidade. Esse presente foi dado pelos alunos e eu só tenho realmente a agradecer a Deus por essa oportunidade. Isso foi fantástico. Como que foi essa surpresa? O que o Eu Alan fiz fez? a graduação. Aí na graduação eu cheguei... Você é mais do que um instrutor. Você é um mentor que inspira confiança e coragem. Vemos o crescimento deles não apenas como atletas, mas como indivíduos mais fortes e responsáveis. Eles têm aprendido a importância do esforço contínuo e da superação de desafios, lições que levarão para a vida toda. Para nós, pais, é uma tranquilidade saber que nossos filhos estão sob sua orientação. A segurança e o cuidado que você dedica a cada aluno são evidentes. E isso nos dá confiança de que eles estão em boas mãos. O ambiente que você cria é acolhedor e motivador, permitindo que todos se sintam parte de uma grande família. Sua paciência e capacidade de adaptação às necessidades individuais de cada aluno são admiráveis. Sejam iniciantes ou um praticante avançado, todos recebem a mesma atenção e incentivo para alcançar seu melhor. Como forma de expressar nossa gratidão, gostaríamos de presenteá-lo com um final de semana com acompanhantes no Campo de Baiana. Esperamos que esse presente... Obrigado, mestre Amaury, por ser uma figura exemplar em nossas vidas. A dedicação que você demonstra é verdadeiramente inspiradora. E somos imensamente gratos por todas as lições, tanto dentro quanto fora do tatame. Com sincero agradecimento, os alunos e pais da turma Ralph Grace. Muito obrigado e agradecer a Deus. A minha está ali atrás, é deficiente auditivo. Também por eu estar aqui, né? E pela confiança. É tão difícil falar alguma coisa, sabe? Obrigado, gente. Obrigado pela confiança, aos pais, aos alunos. Só isso. Muito obrigado a todos. Isso foi. E aí já foi usufruindo da surpresa. Já Poxa, como que tu sentiu ali, cara? Nossa, eu assim, é o que eu te falei, eu trabalhei em muitos lugares, né? E tive oportunidades maravilhosas, eu fui responsável, imagina, teve uma das empresas que eu trabalhei que eu fui responsável por muita gente e por 11 superintendentes distribuídos no Brasil inteiro, então eu tinha uma responsabilidade realmente muito grande e tal. Tinha contato com muita gente, pessoas com culturas diferentes, que o Brasil é muito grande e tal, mas quando você está direto o dia inteiro fazendo o que você ama, pensando 24 horas, às vezes eu até para eu dormir é difícil, porque tem coisa que não sai da cabeça o tempo inteiro e às vezes são problemas que não tem nada a ver comigo. Eu sou um professor, tenho que chegar lá e dar aula e tá tudo certo, tem nada a ver comigo. Mas eu entro nos problemas e eu acho que eu como um professor, eu não sou um simples professor, eu tenho que ser um orientador. Então, por exemplo, outro dia eu botei uma mensagem falando sobre matemática e tal, a repetição, quanto é importante na matemática. Aí um pai veio me agradecer porque a filha ele tinha acabado de conversar sobre estudo com ela e a questão da repetição era uma coisa muito importante, de fazer exercício e tal. E aí eu contei na frente dela um fato que eu passei. Eu fazia engenharia na PUC com um cara que era muito meu amigo. A gente era muito ligado no início da faculdade e tal. Aí anos depois, eu acordei cedinho, indo para essas minhas responsabilidades que eu tinha antes, dava aula antes de ir para o trabalho. E estava me arrumando e botei no Bloomberg. E fiquei assistindo.
O cara sendo entrevistado, eu fiquei olhando pro cara, falei, com esse cara de algum lugar, era o dono de era o presidente de uma empresa alemã, o diretor de uma empresa alemã. Eu olhei, eu falei, cara, é o Nelson Arbus, um cara que eu adorava. Esse menino, ele dizia para mim assim, o professor mandava uma lista de exercícios, por exemplo, de matemática. Aí ele dizia assim, façam um exercício, sei lá, de 10 a 20, que muito importante para a prova. Tá bom. Aí no dia seguinte eu encontrava com ele, aí tinha um tirando dúvida de um exercício. Pô, como é que foi? Você fez aquele? Pô, tem dúvida para a prova. Aí um tirando dúvida do outro, ajudando. Aí eu perguntava, e aí, Nelson, conseguiu fazer tudo? Aí ele falava para mim assim, tudo o quê? Eu falei, uns 10 exercícios e tal. Ele falou, cara, eu não fiz 10, tem alguns que eu ainda tenho dúvida, mas eu não fiz 10 não, eu fiz todos. E peguei mais 2 livros do mesmo conceitual do exercício e fiz também. Nossa senhora, tu fez um monte de exercício. Fiz, aí ele dizia para mim assim, eu fiz porque eu sou burro, aí eu preciso fazer mais que os outros. Na realidade, é um conceito que eu tento mostrar para os alunos o seguinte, o cara pode ser talentoso, mas se ele não tiver uma repetição enorme, ele não vai se manter. Então, quanto mais você repetir, melhor você fica. E esse dia que eu vi esse cara na entrevista falando isso e estava num nível muito bacana, eu falei assim, nossa, tá vendo? Em tudo na vida é isso. Ele dizia, ele era inteligente, não tinha nada de burro. Era um cara muito inteligente, um cara bacana. Na época ele gostava muito de jogar futebol, então o negócio dele era futebol de salão. E em paralelo, ele de vez em quando ele tinha aula, todo dia ele tinha aula de alemão, que ele era descendente de alemão, uma tia vinha ensiná-lo num horáriozinho, aí às vezes a gente marcava as coisas e falava, pô, hoje eu não posso que minha tia vai lá, hoje eu não posso. Tá aí, o cara se tornou um grande profissional, um grande executivo, num outro país, e tá aí a realidade é exatamente essa. Então assim, quando você se esforça e você dá a tua vida por alguma coisa, e eu amo o que faço. Teve gente perguntando para mim, pô, por que você não pegou aqui o teu diploma de engenharia e tentou para trabalhar? Eu não vim para cá para trabalhar como engenheiro, eu não vim para cá para trabalhar com outra coisa. Eu vim para cá para dar aula de jiu-jitsu e passar um pouquinho do que eu aprendi na minha vida inteira de jiu-jitsu para as pessoas, utilizando todas as ferramentas possíveis para tocar a alma e mudar as pessoas. Isso é o principal, esse tem que ser o principal. Então, quando você vê, se acaba uma graduação, os caras vão sentando, se unindo, e os pais indo para trás, eu não estou entendendo o que está acontecendo, e de repente o Alan pega um papel e começa a ler. O Alan foi um dos primeiros alunos que eu tive aqui. E é um cara que assim é um cara fenomenal treinando. Outro dia fiz uma posição que que eu faço, que eu gosto, que eu faço muito, que chama manivela, que eu pego o braço, aí jogo o cara na minha guarda, pego de lado, o cara tá achando que eu tô saindo, com os mais pesados eu faço com maior facilidade, porque o cara tá me amassando, então é um gancho que eu utilizo. E aí, no dia seguinte, estava voltando com uma pesquisa sobre aquela posição comigo, para discutir comigo. Ele é extremamente estudioso em tudo, para lembrar de onde veio, por que veio, o que foi, e discutindo sobre isso. E falando, mestre, tem um cara novo agora falando sobre isso de uma forma diferente e tal. Eu falei, pois é, isso é mais velho que minha avó, cara. Não, é por isso que dizem que a vida perde o sentido, né? Quando a gente deixa de aprender ou de amar, né? Já dizia o poeta. É isso, mas é exatamente isso. Cara, Você botou aquilo ali, eu tava chorando. Não, eu vejo tua dedicação. Tem um provérbio chinês que muita gente usa também que fala, né? Que escolha algo que você gosta de fazer na vida e não terá que trabalhar um só dia. É isso, eu sou exatamente assim. Não terá que trabalhar um só dia de sua vida. Poxa, e com isso, Amaury, eu quero te agradecer pela tua visita aqui, pelo ter aceitado o convite, por estar participando com a gente desse projeto maravilhoso. Agradecer mais uma vez a Brasil Combat por estar nos proporcionando esse apoio, esse suporte para a gente estar cada dia mais buscando conteúdos de qualidade do mundo do mundo grappling para oferecer para as pessoas.
E agradecer a tua esposa também que tá aqui, obrigado por ter participado, por estar aí dando esse suporte aí pro maridão. De verdade, muito obrigado foi inspirador estar contigo aqui, que a gente ficou até mais tempo do que a gente tinha programado, né? É pouca prática, porque realmente é muito conteúdo, tem que ser mais de um episódio, de verdade. Muito obrigado. E, cara, quem sabe se no próximo, numa visita do Ralph, eu consigo trazer ele aqui, a gente faz um episódio um pouquinho mais completo também. Seria... É um gênio. Nem sei o que dizer, nem sei o que dizer, mas eu sei que com certeza a gente ficaria muito feliz, né? É pouca prática. Positivo, com certeza seria uma honra. Porque o Ralph, eu vou falar um negócio pra vocês, ele assim, em 10 minutos de conversa, o aprendizado sobre vida é um negócio fabuloso. Aí teve gente me perguntando assim, pô, o Ralph agora foi pro Brasil para ser vereador, para se candidatar a vereador e tal. Pô, mas por que isso? Como é que é? Ele é um cara que ajuda as pessoas, sempre ajudou as pessoas. E eu tenho certeza, na minha cabeça, o político, a primeira coisa que o político tinha que ter é uma vivência. Hoje o cara está no meio da faculdade, ele acha que ele pode ser político, ele não viveu nada na vida. Ele não viu coisa ruim, coisa boa, ele não viu nada na vida. Então eu acho que ele tem que ter isso. E a outra coisa, tem que estar estabilizado de tal forma que ele não esteja ali para fazer uma carreira onde ele tenha retorno financeiro. Ele tem que estar ali, mais uma vez, para fazer o que a gente faz e tenta dar o máximo da gente, que é tocar a alma das pessoas e fazer as pessoas e a sociedade melhor. Então, assim, essa história do Ralph ir para lá e se candidatar a vereador, algumas pessoas me perguntaram, como é que pode? Quem conhece o Ralph e vê o quanto ele ajuda as pessoas, ele tem um projeto na Mongólia sem igual. Eu vi esse projeto na Mongólia. Fez? É um negócio... Eu vi. Você viu? É um negócio fabuloso. Então, ele, lá nos Estados Unidos, ele ajuda muita gente, ele faz muita coisa. Então, eu acho que essa consciência, se as pessoas tivessem e tiverem ela, ao se dedicarem à política, ou qualquer coisa que seja, faça com amor o que você tem. Eu volto a dizer aquilo que eu falo sempre. Faça o que tem que ser feito com amor, que um dia você vai fazer o que ama. E eu acho que quando você constrói alguma coisa para um futuro melhor, esquece, você vai morrer feliz. Você vai ser um guerreiro que não é que botar a moedinha e que você sair no barco, você vai sair realizado. Amém. Amém. Já dizia o Ayrton Senna falava, né? Faça com muito amor, com muita dedicação e com muita fé que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Eu queria agradecer aí essa oportunidade do Mundo Rap e enfim, tá aqui com você, que realmente é um cara genial, e muito obrigado por essa oportunidade de poder trazer um pouquinho do trabalho da gente, da nossa dedicação e para o jiu-jitsu e para a sociedade, que a gente consiga ter uma vida cada vez melhor. Essa é a ideia. É isso aí, é por isso que a gente fala que é construindo uma comunidade, né? Ou pouca prática, fala comigo. Eu queria agradecer ao Mauri aí, que o Mauri já vem dando um voto de confiança na gente há muito tempo já participou desde a primeira edição do Guerreiro Templário e toda vez que ele pode, ele tá aí ajudando, a gente chega, e o Mauri é na hora super prestativo, então queria estar agradecendo aí mais uma vez aí, Mauri, a oportunidade que você tá dando pra gente aí de estar aqui, de estar passando um pouquinho da tua experiência, da tua história. Eu que agradeço. Tá, vamos junto aí. Pouca prática, onde que eu olho pra cá ou pra cá pra encerrar? Qual das duas? Então é isso aí, rapaziada. Entra no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta esse vídeo, deixa teu comentário lá, isso ajuda bastante o canal a criar engajamento e pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar a mais pessoas. Se inscreve, curte, compartilha, é de graça. Vai lá no Instagram também, faz a mesma coisa, ajuda a gente a construir essa comunidade e quem sabe um dia você também não vai estar aqui conversando com a gente. É isso aí, tamo junto, valeu, Professor? Obrigadão pela oportunidade. Top, tá lá, 1h40. Tá aqui, pariu. E se deixar vai mais, né, Vai Mauri? mais, Vai gente. muito mais. Sabe assim?